Eu vou te mostrar quais são as principais estruturas de dados em Python e a sua importância no mundo da programação. Depois da vinheta. Então vamos lá, pessoal, o professor Sauer aqui. Eu vou mostrar aqui, galera, né, quais são as principais estruturas de dados disponíveis aí para você, programador Python. Mas antes disso, eu vou voltar um pouquinho na teoria para te mostrar, para te ensinar qual que é a sua importância que as estruturas de dados têm no mundo da programação. Na minha visão, nesses mais de 17 anos que eu sou professor na área de programação, a principal importância, relevância do uso de estruturas de dados está basicamente nesse contexto aqui, ó, nas questões relacionadas à organização dos dados. Por quê? É muito importante, na hora que você for desenvolver um programa, né, pensar em quais tipos de dados você vai ter que lidar e como é que você vai armazenar de forma estruturada esses dados. Além disso, não é necessário. Além disso, não só de armazenamento, nós precisamos usar nossos programas. Nós precisamos aí fazer as buscas desses dados, né? E fazer a sua manipulação eficiente. Por isso, você escolher a estrutura de dados ideal para resolver o problema no seu algoritmo é uma decisão que você vai ter que tomar com bastante cuidado. Por isso é importante sabermos quais são as estruturas de dados, como é que elas lidam aí com os dados e informações e quais são as suas principais características. Então, temos outras vantagens aqui, outras aplicações? Temos, né? Nós temos as questões relacionadas à modelagem de problema, porque a gente consegue, através dessas estruturas de dados, fazer uma representação mais realista aí dos dados do seu programa. Temos também as questões de performance, né? De organização de algoritmos. Algumas estruturas de dados, quando você armazena os dados nessas estruturas, quando você organiza esses dados nessas estruturas, você consegue de alguma forma ganhar em performance do ponto de vista de processamento, memória, redução de complexidade e por aí vai. Aplicações práticas para tudo quanto é tipo de problema que você for resolver, basicamente você vai utilizar uma das estruturas de dados que nós vamos mostrar aqui. Uma questão importante aqui também é a questão relacionada às manutenções de código. O que é isso? Quando você utiliza estruturas de dados, esses dados eles ficam mais legíveis, eles permitem fazermos códigos de testes, de debugs nessas estruturas, e a refatoração, ou seja, você reprogramar, você recodificar uma parte do código, ela fica mais fácil de ser feita também. Então, pessoal, nós temos aí diversas vantagens em utilizar essas estruturas de dados, só que agora eu quero mostrar para vocês, colocar a mão na massa aqui, quais são essas estruturas e como é que elas funcionam e quais são as suas principais características para que você possa escolher algumas dessas para resolver o problema aí do seu programa. Já estou aqui no meu VS Studio, não se preocupe que na descrição do vídeo você vai ter acesso a esse código, vai ter acesso a esse mapa mental que vai te trazer aí todas as informações necessárias para você se aprofundar em estruturas de dados. Essa é a primeira parte do vídeo, detalhe importante. Nós temos a parte 2, é onde que eu pego cada estrutura de dados e mostro quais são os seus principais métodos. Então nós temos essas aqui que nós vamos ver nessa aula de hoje, né? Nós vamos começar pelas listas, tuplas, dicionários, até terminar nos decks. Então são várias estruturas de dados. Vou passar uma a uma aqui com vocês para vocês verem quais são suas características, quais são as formas de se implementar essas estruturas de dados. Vamos começar aqui pelas famosas listas. Na minha opinião, é uma das estruturas de dados que os programadores mais gostam. Por quê? Porque ela tem características que atendem a 80% a 90% dos problemas que são resolvidos com algoritmos. Uma característica importante dela é que essas estruturas são mutáveis, ou seja, eu coloco dados, elementos dentro dessa estrutura, só que eles podem ser
alterados aí ao longo da sua criação. Elas são ordenadas, né? Eu mantenho aí a ordem de inserção, mas eu consigo ordená-las também. Permitem duplicação. O que é isso? Eu consigo colocar numa lista 2 números iguais, 2 palavras iguais e por aí vai. E a grande questão que eu acho que é bem importante nas listas é que elas são versáteis. Elas aceitam qualquer tipo de dado, incluindo colocar outras estruturas de dados dentro dela. Como é que eu crio uma lista em Python? Vamos lá. Eu vou criar uma variável chamada de minha lista. Para eu inicializar uma lista, eu abro e fecho aí colchete. Como é que eu sei que essa variável minha lista é uma estrutura do tipo lista? Temos aí uma função no Python chamada de type, né, que verifica o tipo de um determinado objeto. Se eu der um type minha lista e clicar aqui no botãozinho de play, vai me retornar que esse objeto aqui é do tipo lista. Então, nesse contexto aqui, e isso acontece para as outras estruturas de dados, eu posso inicializar essa estrutura vazia. Só que eu posso já inicializar essa estrutura com elementos, com dados dentro dessa estrutura. Então eu posso colocar informações aqui dentro dela. E se eu mandar imprimir esse objeto aqui, ele vai me trazer a estrutura que tem nesse objeto minha lista. Legal demais, não é isso? Lembro vocês que essas estruturas são versáteis? A lista é uma estrutura de dado versátil? Ou seja, eu consigo colocar aqui uma string qualquer. Prof. Sauer. Olha que legal. Bom, nas estruturas de dados, isso vai ficar para a parte 2 desse nosso vídeo. Eu consigo aqui usar os métodos para manipular essa estrutura. Ou seja, eu consigo usar o método de inserir, né, um novo objeto, remover um novo elemento, né, tornar a lista reversa. Ou seja, eu tenho uma série de métodos aqui prontos que podem ser utilizados para fazer a manipulação dos dados nessa estrutura aqui de lista. Por isso que eu falei da importância das estruturas de dados. Eu consigo criar estruturas de dados de forma organizada, estruturada, para quê? Para eu colocar os elementos, as informações dentro dessa estrutura, nesse contexto aqui, uma lista, e fazer as manipulações que eu desejar. Inserir um novo elemento, remover um novo elemento e por aí vai. Vamos para a nossa segunda estrutura de dados. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as tuplas, tá? As tuplas, elas são diferentes aí das listas. Por quê? Porque elas são imutáveis. Após a criação, seus elementos eles não podem ser alterados. Mas são ordenadas também, permitem dados duplicados e uma grande vantagem dela é que elas são eficientes, ocupam menos memória do que as listas. Então, quando você precisa resolver um problema onde você precisa criar uma estrutura de dados que esses dados não podem ser alterados, a tupla é uma boa estrutura a ser escolhida. Vamos fazer vamos dar um exemplo aqui. Eu vou criar uma variável chamada de minha tupla. Como é que eu inicializo uma tupla? Eu abro e fecho parênteses. Se eu der um type aqui, em minha tupla, vamos ver o que vai acontecer? Dá um play. Está falando que essa estrutura aqui, esse objeto minha tupla aqui, que eu acabei de inicializá-lo vazio, é do tipo tupla. Só que eu consigo também colocar informações dentro dela, assim, da forma que eu desejar.
Coloquei alguns números aqui, vou dar um print para vocês verem o que vai ser impresso. Olha que legal. Se eu fizer isso aqui, ó, minha tupla recebe algum outro número, ou eu desejar alterar alguma posição aqui, eu não vou conseguir. Por quê? Porque as tuplas são imutáveis. Será que eu vou conseguir colocar uma estrutura, um tipo de dado diferente? Vamos rodar aqui. Consigo também. Então a tupla é para isso, pessoal. Ela é muito utilizada quando você precisa aí criar elementos dentro de uma estrutura de dados, só que esses elementos eles vão ficar estáticos, eles não vão ser mudados. Uma outra estrutura que eu gosto de utilizar bastante e que a galera utiliza bastante são os famosos dicionários. Os dicionários, eles têm algumas características legais também. Eles são mutáveis, são ordenados, eles são de rápido acesso, ou seja, eu consigo acessar os elementos de forma extremamente eficiente. E a grande característica que ele é uma estrutura que permite aí criar uma associação entre chave e o valor. Eu vou explicar isso aqui para vocês como é que funciona. Eu vou criar uma variável chamada de meu dict, que é meu dicionário. Como é que eu inicio um dicionário? Eu abro e fecho chaves. Deixa eu dar um type aqui, só para vocês verem que tipo de estrutura de dados é esse objeto meu dict. Vamos ver aqui? Rodei. Ele me trouxe aqui que é essa estrutura do tipo dicionário. Então, eu estou criando um dicionário aqui vazio chamado meu underline dict. Como é que os dicionários funcionam? Vamos lá. Eu vou abrir e fechar a chave aqui, só que eu vou dar um enter aqui, porque aqui eu vou colocando a chave e o valor. Os dicionários associam as chaves que nós criamos aos valores que estamos associando às mesmas. Um exemplo aqui, ó, eu vou criar uma chave chamada de nome e o valor aqui é o seu professor Sauer. Eu posso criar outros elementos também, só que eu sempre tenho que colocar o nome da chave, criar uma chave chamada de idade 45, curso engenharia de software, vou colocar outro valor aqui, peso 85 quilos. Então, eu estou criando um dicionário aqui. Esse meu dicionário, eu tenho as minhas chaves. Para cada chave, eu tenho uma informação, um elemento associado. Qualquer que seja o tipo desse elemento. Vamos dar o print aqui para imprimir o que tem na estrutura meu dict. Imprimir, temos aqui o nosso dicionário, né? Temos a chave nome, o dado, o elemento profissional, temos a chave idade, 45, o curso engenharia de software e o peso, 85 quilos. O que acontece é o seguinte, pessoal. As questões relacionadas aos dicionários, eu consigo, por exemplo, pegar apenas o valor nome aqui. Como é que eu faço isso? Eu abro e fecho aí o colchete e escolho qual que é a chave que eu quero recuperar. Eu quero recuperar apenas a chave nome. Quando eu clicar aqui no play, ele vai imprimir aqui apenas o elemento que está contido aqui na chave nome. Muito legal. Na parte 2 do vídeo nós vamos ver alguns métodos que são bem interessantes aí, que ajudam bastante a manipular estruturas de dados, né, de dicionários. A outra estrutura são os conjuntos, pessoal. O que são os conjuntos? Conjuntos também são estruturas de dados, são mutáveis. O que é isso? Eu consigo adicionar e remover elementos nesses conjuntos. Só que eles são desordenados.
Ele não mantém a ordem de inserção. Eles são sem duplicação. O que é isso? Valores duplicados são automaticamente removidos. Eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. E suportam aí as operações matemáticas. É como se tivéssemos aí conjuntos aí, elementos, e fizéssemos aí as inserções desses elementos nesses conjuntos. Aí a gente consegue fazer operações aí nos conjuntos de interseção, união, né? E por aí vai. Como eu crio um conjunto? Da mesma forma que eu estou criando aí os outros elementos das estruturas. Cria uma variável chamada meu set e vai receber o quê? Conjunto eu abro e fecho aí a minha chave. Feito isso, se eu der um type aqui em meu set, vamos rodar. Olha que legal, ele está falando que é um dicionário. Por quê? Porque os dicionários, eles também usam a chave aí para fazer as implementações dessa estrutura. Então, os conjuntos, a gente precisa, quando criarmos os mesmos, já definir os valores desses conjuntos. Se eu der aqui, ó, um play novamente, ele já mudou aqui falando que essa estrutura é do tipo set. Como é que ele diferencia um dicionário de um conjunto? O dicionário, a diferença é que o dicionário tem as chaves e o conjunto não tem. O conjunto serve para a gente fazer operações matemáticas em cima de conjuntos, né? Fazendo as interseções, as diferenças, uniões e por aí vai. Vamos para frente. A próxima aqui é o Default Dict. É um dicionário, galera, com valor padrão. O que é isso? É uma estrutura quando você precisa de ter um dicionário para evitar erros ao acessar chaves que são inexistentes. Vou mostrar para vocês como é que faz isso. Porém, essa estrutura é uma estrutura que não vem por padrão no Python. Você precisa importar uma biblioteca para fazer o uso dessa estrutura de dados. Eu vou importar aqui, ó, da biblioteca chamada de Collections. Eu vou importar o quê? O Default Dict. Ok? A estrutura, então, a biblioteca, então, que tem o Default Dict é essa aqui chamada de Collections. Eu preciso declará-la aqui no meu código para utilizar essa estrutura. Então, eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada meu Default Dict, que vai receber, né, um dicionário default, e eu tenho que passar qual que é o tipo de dados desse dicionário. Ele é inteiro. Então é o seguinte, ó, eu vou falar que meu Default Dict na chave A vai receber o valor 1. Eu posso falar também que meu Default Dict na chave B recebe o valor 2. Que meu Default Dict na chave C recebe o valor 3. Fato interessante é o seguinte: se eu der um print aqui em meu Default Dict, vamos ver o que vai acontecer? Olha que legal. Ele imprimiu aqui o meu dicionário, né? Com as chaves e o elemento. Chave e o elemento. Chave e o elemento. Porém, tem um detalhe interessante aqui. Se eu quiser apenas buscar uma chave qualquer, quero buscar o elemento que está na chave A. Ele vai buscar o elemento 1 aqui para mim. Vamos ver? Opa! Esqueci de fechar o colchete. Vou rodar aqui novamente. Beleza. Trouxe aqui o valor 1 para mim. Mesma coisa acontece se eu acessar a chave B. Trouxe o valor 2. E C. Trouxe o valor 3. Porém é o seguinte. Suponhamos que eu quero acessar a chave D. Existe a chave D? Não, não existe. Nós criamos um dicionário com 3 chaves, A, B e C.
cada chave recebendo seu respectivo valor. AD não existe. É aí que entra a vantagem do Default Dict. Por quê? Se eu for acessar essa chave D, o Python não vai me retornar um erro, né? Porque eu estou acessando aqui uma chave inexistente. Então o Python deveria falar que eu estou acessando uma chave que não existe. Mas vamos fazer isso aqui, para vocês verem. Olha aqui, ele me trouxe o valor 0. Então qualquer chave que for inexistente, que eu não tiver declarado a mesma, ele me traz aí o valor 0. Diferentemente dos dicionários. Se eu for pegar uma chave chamada de sexo, por exemplo, não existe. Ele me traz aqui um erro de chave. Estou tentando acessar uma chave de sexo que não existe. O dicionário, diferentemente do Default Dict, ele me traz esse erro, mas se você precisa de implementar um dicionário onde você tem que evitar erros ao acessar chaves inexistentes, sim, existem problemas a serem resolvidos que o Default Dict tem que ser implementado por causa dessa questão. Então, o dicionário é uma boa opção. A última que nós vamos ver aqui são os famosos decks, que é uma fila de 2 sentidos, né? O que é uma fila? Imagina que eu tenho uma estrutura aqui, tem várias posições aqui. 1, 2, 3, 4, 5, né? Cada posição eu tenho um número aqui. Aqui é o 5, aqui é o 4, aqui é o 3, aqui é o 1, aqui é o 1 novamente e aqui é o 11. Uma fila ela pode ser representada assim, na horizontal, na vertical, que só a efeitos didáticos. Então eu tenho essa estrutura aqui. E o deck implementa o que a gente chama de fila de 2 sentidos. O que é isso? Eu posso adicionar um dado tanto na esquerda quanto na minha direita, né? Ou seja, em ambas as extremidades. Tem a questão relacionada à versatilidade, que ela pode ser usada como pilha ou fila. Quem é estudante aí da área de ciência da computação estuda muito isso em estruturas de dados. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas eu posso fazer implementar esse conceito. E também é parte aí da biblioteca Collections. Então nós vamos precisar de usar a biblioteca Collections e importar aqui o nosso famoso deck. Vou criar uma variável chamada de meu deck. E eu vou chamar aqui o método deck entre parênteses e aqui dentro aqui, ó, entre colchetes, eu vou colocar os valores que eu quero armazenar. É assim que eu implemento aí um deck, que é uma fila de 2 sentidos. Eu posso inserir e remover dados, informações, elementos em ambas as extremidades. Vamos imprimir aqui o meu deck impresso. Vamos dar um type aqui em meu deck, pra vocês verem. Tá vendo? Tá falando que é uma estrutura da biblioteca Collections do tipo deck. Será que se eu fizer isso vai dar certo? Vou inicializar um deck dessa forma. Vou dar um print aqui. Vou dar. Trouxe nada. Ok? Beleza, pessoal. Essa foi a primeira parte do nosso vídeo das estruturas de dados em Python. Vimos bastante estruturas aqui. Espero que vocês realmente tenham entendido a real importância dessas estruturas. Não existe estrutura melhor do que a outra. Existe a estrutura que mais atende ao problema que você quer resolver. Um grande abraço do professor Sauer. Se você não curtiu o vídeo, curta o vídeo, compartilha com o seu colega. Isso vai me ajudar a entregar esse vídeo de conteúdo para outras pessoas que têm interesse em programação. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.